boa noite, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Nossos encontros de toda terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite com o nosso Max Sport. Quase 2 anos no ar, debatendo, conversando, nos divertindo, informando, enfim, zoando aqui no nosso Max Sport. É muito bom estar com você todas as semanas aqui na nossa TV Max. Bom, você sabe que o programa hoje vai ser um pouco dedicado ao Flamengo, mas sem esquecer do Vasco, do Botafogo e do Fluminense, e principalmente sem esquecer os nossos apoios, como REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Giante Automecânica, 2 endereços à sua escolha, em Botafogo, na Pinheiro Guimarães 45, em Vargem Pequena, na Estrada dos Bandeirantes 12.432, o seu carro em boas mãos. Como sempre, fazendo o programa, meus mosqueteiros estão todos aí, Daniel Pomeroy, Jorge Ramos, Carlos Borja fazendo uma graça no início do programa, Sérgio Américo e meu querido Otávio Bocão, de telefone novo. Quem pode, hein, Bocão? A gente bate palma. Sem perder tempo, Bocão, deixa eu começar com Carlos Borges e depois com Sérgio Américo, no Boa Noite de cada um, porque a cidade do Rio de Janeiro completou 456 anos e tem um amigo nosso que nasceu há 456 anos, segundo meu querido irmão Jorge Ramos. Então já é uma múmia e vamos parabenizá-lo daqui a pouquinho. Carlos Borges, o seu boa noite. Boa noite, meu querido Ricardo Mazella, todos do Max Sport. Está aqui, ó. Este é o copo que ofereço a todos, dando uma saúde para o 8 vezes campeão brasileiro, que esse ano, vocês já sabem, é 21, não é isso? Não é 2021? 2-1 é o quê? 2 mais 1, 3. Então vai vir tricampeonato carioca, tricampeonato brasileiro e tricampeonato da Libertadores da América. Olha aqui, saúde para todos, rubro-negros e aqueles secadores que tentaram secar o Flamengo. Secaram o Flamengo até os 52 minutos no Beira-Rio. Mas nós somos fortes, o Santos é forte e o Flamengo é muito forte. Saúde a todos, hein? Olha aqui, pouquinho. Começou bem. E é com a camisa da Ferrari ainda por cima. Porque tá voando. Então, Sérgio Américo, você voa. Mas a Ferrari pifa de vez em quando também, quebra. Vamos em frente. Sérgio Américo, grande abraço. Sempre bom ter você com a gente aqui no nosso Max Sport, irmão. Boa noite, Mazella, para você, para os meus amigos que participam do programa comigo, para você que está ligado na TV Max, no Max Esporte. É claro, o assunto é Flamengo, né? Flamengo, mais uma vez, campeão brasileiro. E o Rogério Ceni, vai ou fica? Bem, todos se recordam que eu disse aqui na TV Max, já há algumas semanas, que o Rogério Ceni, sendo campeão brasileiro, vai permanecer. E a tendência é essa. Rogério Ceni continuando como técnico do Flamengo para a sequência da temporada 2021. Agora, ele vai ter que conviver com a sombra do Jorge Jesus. Isso é inegável. Como se sabe, o Jorge Jesus está balançando no cargo no Benfica e pode ser demitido a qualquer momento. E grande parte da torcida rubro-negra quer a volta do Jorge Jesus. Agora, o Marcos Braz, vice de futebol, bateu o martelo. Rogério Ceni permanece. Segundo ele, é um técnico que tem tudo para evoluir ainda mais. E o Rafinha, lateral direito de 35 anos, rescindiu com o Olympiacos, está voltando para o Flamengo, está esquentando a negociação, Mazella. É o Flamengo pensando em 2021. Tá certo, então, tá certo, então. Deixa eu dar o meu boa noite para o meu querido Jorge Ramos, está com a gente depois desses 2 grandes jornalistas, mas agora a gente continua no mesmo patamar. O nosso patamar é acima, com Jorge Ramos, Otávio Bocão, Daniel Pomeroy, Sérgio Américo e também o Carlos Borges e todos que participam com a gente aqui no nosso Max Sport. Meu querido Jorge Ramos, o seu boa noite. Olá, Ricardo Mazella, uma boa noite a todos. Primeiro, Mazella, parabenizar toda a torcida rubro-negra, apesar de tudo que aconteceu no campeonato de pandemia, não há dúvida que o Flamengo é o melhor time, o melhor elenco do futebol brasileiro, e foi um campeonato com muitas alternativas, mas o Flamengo, por ser o melhor time, mereceu
a conquista do campeonato. Então, vai aqui o meu parabéns a todos. E especialmente ao Carlos Borges e ao Sérgio Américo, né, que são aí torcedores do Flamengo, mas, acima de tudo, profissionais. A gente vê muito bem isso, principalmente no Carlos Borges. Um abraço para você. Eu senti um pingo de ironia. Começou venenoso. Ótimo, Jorge, ótimo. Pode ser torcedor? Não. Não, mas ele é um baita do narrador esportivo, um dos melhores do Brasil. E faz, tem esse desvio, Vou fazer o quê? Grande amigo. Tem desvio. Bocão, você vai na mesma linha do Jorge Ramos, não? Não, primeiramente, boa noite, Mazela, meus companheiros, parabéns, Sérgio Américo, Carlos Borges, excelentes profissionais, torcedores profissionais. É só fazer uma. Você explica isso que eu não entendi. São torcedores profissionais, quer dizer, não existe torcedor profissional, existe, claro. Mas eu queria fazer uma análise em relação ao título do Flamengo. O Flamengo não foi merecedor por ter o melhor elenco. O Flamengo foi merecedor pelas circunstâncias do campeonato, principalmente no final, no qual o Internacional foi prejudicado, sim, não tenha dúvida disso. O Flamengo é merecedor, o futebol não tem justiça. Nem sempre o melhor vence. Não é porque o Flamengo tem o melhor elenco que mereceu vencer. Pelo contrário, não ficou líder em nenhum momento. Ficou líder na penúltima rodada e, consequentemente, conseguiu o título perdendo para o São Paulo. E o Internacional foi prejudicado lá. Se iria fazer o pênalti ou não, é outra história, mas aquele é pênalti. E todo jogo do Flamengo é polêmico. Enfim, mas de qualquer maneira, parabéns ao campeão, né? Ao 7º título do Flamengo. 8! 7 títulos. Ô, Sérgio Américo, não entra na pilha dele, não. Ele quer te provocar, Sérgio Américo. Deixa ele falar, ele quer te provocar. Não, porque meu querido Daniel Pomeroy. Profissional, para mim, é torcedor de organizada, né? Mas aí ele quer te provocar, você deixa ele. Do coração. O negócio é ser isento no ar, claro, valeu. Olha o terror de vocês aqui, ó. Mané Garrincha, põe aqui, ó. Deixa eu continuar o programa. Não entra na pilha dele, não. Ele quer provocar. Ele está na segunda divisão, Serginho. Deixa ele lá. É outro torcedor profissional também na segunda divisão. Cuidado, eu sou muito bem o que é isso, né? Oi? O Fluminense sabe muito bem o que é isso. Aliás, eu não sei o que é a Série C, não. Deve ser mó barata a Série C, né? Ganha de todo mundo. Calma, vocês vão chegar lá, é questão de tempo. Calma, é questão de tempo. Aguarde. Daniel Pomeroy, esse era um árbitro correto, um árbitro sério, um árbitro bom. E a arbitragem, bola de arbitragem não. Boa noite, Daniel Pomeroy. Boa noite, Mazela. Boa noite aos companheiros do Max Esporte e todos aqueles que nos prestigiam. Acabou o campeonato com muitas polêmicas de arbitragem, muitas polêmicas com ato de vídeo. E a CBF tem que tomar uma posição do tempo gasto para o ato observar o monitor. Domingo, no jogo Roma e Milan, o Marco Guida, ato FIFA italiano, levou 20 segundos para assinalar um pênalti para o Roma, e muito bem assinalado. 20 segundos. Aqui nós levamos 40 vezes mais para tomar uma decisão. A decisão tem que ser rápida e correta. Esperemos que em 2021, no Brasileirão, no Estadual, não tenhamos problema, como começou também a ter problema o Campeonato Paulista, que o VAR pifou logo no primeiro jogo da abertura. Eu acho que sem o VAR seria melhor pelo jeito. O que estão fazendo. Antes de chamar o Wagner Gomes, o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, na festa de premiação, ele fez um discurso defendendo com unhas e dentes a arbitragem, defendendo muitas coisas. Aí explica-se por que o futebol do Brasil não ganha nada há tempos. Com essa administração, com esse pensamento, com essa gestão, pode ser boa financeiramente, mas tecnicamente é muito ruim. Explica-se... Espera um pouquinho, Bocão, por favor, tu acabou de falar. Explica-se o futebol do Brasil não tendo representatividade, na minha opinião, no cenário mundial, e pelo andar da carruagem vai ficar muitos anos sem ganhar títulos. Agora fala, Bocão, por favor. Não, na realidade, eu acho que a sugestão, não sei se é uma sugestão minha, da minha cabeça. Por que não põe no VAR ex-jogadores de futebol que não tenham a preferência de torcida? Eles sabem o momento certo de uma entrada de um jogador, de um empurrão, de uma falta. Por que não põe o ex-jogador de futebol
Peraí, Bocão. Isso é outra história, vamos discutir. Mas o VAR não é para isso. O VAR não é para sinalizar. Não são técnicos. Ué, mas Não virou são isso. técnicos. Vamos chamar o... Olha só. Ô, Bira, entra no ar. Hoje é aniversário do nosso querido Bira. Depois a gente volta a esse assunto. Bira, aparece na janelinha aí, Bira. Para dar parabéns para você, Bira. Cadê você, Bira? Entra na janelinha aí. O nosso Birajara Abreu é o nosso diretor, o nosso editor. Jorge, quantos anos ele está fazendo hoje, Jorge? Ele faz o mesmo número de... Né, a idade do Rio de Janeiro. Ele nasceu no dia 1º de março, então ele tem a mesma idade. Agora, a grandeza é imensa, assim como a do Rio de Janeiro. Bira, um abraço, garoto. Parabéns de toda a equipe da família. Valeu, Virão. Max Sport. Você, então, completando hoje 456 anos, segundo o Jorge Ramos. Ou seja, você é a primeira múmia brasileira. É isso, Bira? Segundo o Raul Seixas, né? Tô aí, né? Tá legal. Um beijo, Bira. Grande. É do time do Carlos Boas, flamenguista chato, que escreve, tira onda, é uma mala também. Bira, um beijo. Beijo pra você. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Então, seguindo aqui, começando o programa, abrindo o primeiro bloco, já o programa sempre alegre, mas com debate, com informação, com sugestão. E o craque do basquetebol no Max Sport é o nosso querido Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Estou passando por aqui mais uma vez para mais uma dica do basquete. Na semana passada, tivemos a realização das partidas do grupo Hélio Rubens pelo Campeonato Brasileiro de Basquetebol Adulto Masculino, patrocinado pela CBB. As 6 equipes integrantes deste grupo são Maringá, Brusque, Corinthians de Santa Cruz do Sul, Londrina, Ponta Grossa e Joinville. E com as partidas que foram jogadas na semana passada, temos a liderança por enquanto do Ponta Grossa com 3 vitórias e nenhuma derrota. Os próximos jogos deste grupo serão no dia 23 de março. Já pelo grupo Gerson Vitalino, o jogo entre Botafogo e Osasco, que era para ter sido realizado no mês passado em Goiânia e não aconteceu por causa das fortes chuvas, será jogado agora no dia 6/3, no próximo sábado, aqui no Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Zelaya, na quadra do Botafogo. Não percam! Já pela NBB, Flamengo e São Paulo jogaram no último sábado com a vitória do Flamengo por 94-73. Flamengo e Minas Tênis Clube lideram a competição com 21 vitórias e 2 derrotas para cada equipe. Já na NBA, a Conferência do Leste continua com Philadelphia 76ers, seguido pelo Brooklyn Nets e pelo Milwaukee Bucks. Já na Conferência do Oeste, tivemos algumas mudanças nas lideranças, com o Utah Jazz assumindo a posição de líder, seguido pelos Los Angeles Clippers e depois o Los Angeles Lakers. Já a equipe do Denver Nuggets, a fortíssima equipe do Denver Nuggets, é a decepção até agora, ocupando a 8ª posição na conferência. Mas vamos aguardar até o final da temporada regular para ver as novas mudanças, tá bom? Então fica a dica, nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Valeu, Bigu, meu querido amigo, nosso Marcos Bigu Mendes, o Biguzinho. É isso aí, jogava com a camisa 5 do Flamengo e com a 5 do Fluminense. Vários embates, eu normalmente vencia, você me desculpe, Bigu. Mas olha só, é Games, o quadro que mais cresce nesse programa, cada vez mais adeptos, e ele sabe tudo, com esse cenário bonito, cheio de bonequinho. O marido da Dona Ilana. Fala, seu Paulo Bizarro. Muito boa noite a todos, saudações rubro-negras do octacampeão brasileiro. E no CBLOL a história não está muito diferente. O Flamengo vem disparado na primeira colocação com 13 vitórias e apenas uma derrota, garantindo sua vaga para os playoffs. Quem também não tá para brincadeira é a equipe da Vorax, que atropelou todo mundo e tomou a 2ª posição da Red, que está em terceiro, e Loud em quarto, com as vagas já garantidas para os playoffs. Dali para baixo, todo mundo disputando as 2 últimas vagas para os playoffs da competição.
No modo Academy, quem é que está em primeiro? Flamengo de novo na liderança da competição, com Fúria em segundo e Laude em terceiro. Competição está acirradíssima também no modo Academy e o Mengão na liderança. Segue líder, minha gente! Agora Free Fire, Liga Brasileira de Free Fire também pegando fogo. Laude está em primeiro, com Fúria em segundo, pelo critério do desempate, quantidade de buias. Santos em terceiro e Fluxo em quarto, todo mundo ali embolado querendo essa primeira colocação. E também a briga tá lá na parte de baixo, muito grande para ver quem cai. Penúltima semana chegando, vai ser insana, Free Fire pegando fogo de verdade. E na dica de game de hoje, pra galera do PlayStation 5 que tava aguardando ansiosamente, Yakuza Like a Dragon sai finalmente para o PS5 com legendas em português. Vamos dar uma olhadinha nesse jogaço de RPG. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando sempre que você que quer se destacar no Twitch TV, nas suas lives, como streamer, como narrador ou como gamer, manda pra cá o teu material que a gente vai divulgar de graça para você ficar famoso também na TV. Não deixa de mandar, tá aqui meu QR Code do Instagram para você mandar seu material e a gente divulga por aqui. Obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Até a próxima semana com muito mais do esportes e mundo do game. Tchau! Muito bem, Paulinho. E de Paulinho para Paulinho, do Paulo Bizarro para o nosso querido Paulo, o nosso Paulão da Bélgica. Vou falar Paulinho e vou falar Paulão, Paulo César Oliveira, com uma matéria especial. Um local de grande tranquilidade. Em plena capital belga, a cidade de Bruxelas, é nesta região que se encontra a academia de um dos principais clubes do país, o Anderlecht. A grande história de uma das maiores academias de formação do futebol europeu começa justamente neste centro. Daqui saíram jogadores como Vincent Kompany e mais recentemente Yuri Tielemans. E justamente neste cenário ideal à formação que fomos encontrar um treinador brasileiro. 45 anos, natural do Recife, Sérgio Figueira já acumula 13 anos de experiência em território belga. Sempre à frente das categorias de base e formação, Sérgio Figueira traça um panorama muito positivo de toda a experiência adquirida em território europeu. Muito positivo, porque quando eu olho para trás e percebo tudo que eu já consegui evoluir como profissional, como ser humano, eu vejo que o saldo é extremamente positivo desde o dia da minha chegada até o dia de hoje. Eu vejo que eu posso dizer que eu me sinto muito realizado aqui e muito feliz também dentro do contexto pessoal. Mas, obviamente, há muitas diferenças, desde o clima à questão cultural. Qual seria, então, a principal diferença comparativa entre o futebol brasileiro e o futebol de base praticado na Europa? Bom, eu te falo assim, aqui o que facilita para mim, por exemplo, como formador, é a estrutura que eu tenho. A estrutura não só física, mas a estrutura de metodologia, a estrutura do clube, de te proporcionar sempre uma capacitação, de você buscar sempre ser mais no sentido de uma progressão dentro da tua carreira. E quando eu olho para trás e lembro da minha época do clube, que eu trabalhava no Brasil, você tem que se virar nos 30. Você tinha 3 bolas, 4 bolas para poder dar treino para uma equipe de sub-21. Então você vê que esse grande diferencial faz toda a diferença. Não só pela capacidade do profissional,
mas também pela estruturação do clube. Mas um dos principais valores, e sem dúvida nenhuma algo a deixar para as novas gerações, é o sentimento pelo seu clube. O que faz o Anderlecht nesse sentido? Isso é um trabalho muito fantástico que acontece dentro do clube, porque é inserido no dia a dia da criança a importância dela jogar na primeira equipe, na equipe principal. Então, os garotos da base que conseguem chegar na equipe profissional, eles são convidados a vir para bater um papo com eles, para explicar para eles a importância de sair da academia e ir para a equipe principal. Você me falava que, por exemplo, o Tielemans, que é um jogador de seleção nacional e cuja base foi feita no Anderlecht, que ele ia muitas vezes conversar com os garotos e dar o testemunho dele sobre, naturalmente, a passagem dele pelas escolas do clube, né? Exatamente. O Tielemans começou com a gente com um sub-8, né? E foi vendido como capitão da equipe para o Mônaco. Foi a segunda maior venda. Na época foi a primeira que conseguimos vender agora o Doku por um valor muito mais alto. Mas o que eu quero dizer é que uma árvore grande, ela não consegue se desenvolver se ela não tem raízes profundas. Então, o garoto ele tem que realmente criar raízes no clube. Ele tem que se identificar com o clube. E é isso que acontece. O Tielemans ia para torneio. Eu tive o prazer de estar num torneio em Schaerbeek e o Tielemans veio para observar os jogadores, para observar a molecada. Então isso é muito importante, porque serve de referência para eles. E são dias inesquecíveis que o garoto, caramba, no torneio que eu estava lá, veio o Tielemans falar com a gente, incentivar. Então isso mostra que não adianta ter só o planejamento, ou o método, ou o DNA. Tem que ser trabalhado para que a criança ela possa visualizar, sonhar e realizar esse sonho, né, de jogar na equipe profissional do clube que ela está sendo formada. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Muito bem, Paulo César Oliveira. Matéria maneira. Treinador, nosso correspondente internacional. Max Sport não é fraco, não. Correspondente internacional na Europa. Bota meus mosqueteiros na tela aí, para a gente mostrar que vamos ir com tudo para o segundo tempo, o segundo bloco, com Daniel Pomeroy, Jorge Ramos, o nosso querido Carlos Borges, Sérgio Américo, o amigo da internet, e Otávio Bocão. Já, aqui no Max Sport, segundo tempo, muita coisa para ser falada, muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser debatida. O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, aqui pela TV Max, todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Galera, sempre bom estar com você, sempre bom ter o apoio de REN TV. Comprar para quem aluga é muito melhor. E Diante Automecânica, seu carro em boas mãos, 2 endereços, Botafogo e Vargem Pequena, Botafogo Pinheiro Guimarães 45, Vargem Pequena, Estrada do Bandeirantes, 12.432. Antes de começarmos o debate, queria mandar, já que hoje o programa está meio festivo, Flamengo campeão, aniversário do Bira foi no dia 1º, enfim, tem maior sucesso, mandar um abraço. O nosso Robertson Giovanni, viu, meu amigo Bocão, tá fazendo tênis, tá com tênis, jogando tênis. Então, bota as fotos, até vou ler aqui, ele mandou para mim, ó. Isso é legal, cara. Ele tá lá no Fluminense, ele tá com o professor Maurício Seblitz, sabe tudo, nosso querido Roberto Giovanni, nosso doutor Carmelo, tenista profissional e professor há mais de 20 anos no Fluminense. O tênis vai botando as fotos, Bira, para cobrir. O tênis é tradicional no clube. E o Maurício tem vários títulos, como campeão estadual, campeão brasileiro, 4º colocado no ranking mundial de duplas, acima de 35 anos, portanto, o nosso Robertson Giovanni agora será o futuro tenista profissional, vai fazer um smash, um slalom, o que mais que fazer? Vai sacar com violência.
Eu jogo tênis toda quinta-feira na Bebê Lagoa, com o Rogério Vilela. Eu treino toda quinta-feira com o Rogério Vilela. Ó, professor Maurício Seiblitz, me desculpe aí de ser obrigado a ouvir uma coisa dessa. Bom, vamos lá. Vamos lá. Leonardo, daqui a pouco, vamos embora. Olha aqui, ó. Flamengo campeão, Flamengo venceu, estamos a uma semana do título. Carlos Borges, agora de forma mais séria, você quer começar a falar do título do Flamengo, quer acrescer alguma coisa para a gente debater e seguir adiante, porque já tem quase uma semana e o Flamengo estreia daqui a pouquinho pelo campeonato estadual. Eu queria falar em relação ao que o Sérgio Américo falou e o que o Bocão também falou. Em relação à questão do Rogério Ceni, eu acho que é a mesma situação que poderia acontecer com o Abel Braga. O Abel Braga estaria ganhando o título de campeão brasileiro e teria, logicamente, que entregar o cargo, porque já tem o Ramírez lá, o Juan Ramírez, para vir ser técnico do Colorado. E o Flamengo, o Rogério Ceni, ganhou o título. Eu acho que você, quando está ganhando, não se mexe, pelo menos no momento. A questão do JJ, eu acho, essa questão do Jorge Jesus, acho que não vai resolver, não vai acontecer a mesma coisa que 2019, nunca, porque foi fora da curva, logicamente, a apresentação do Flamengo na temporada 2019. Mas o Flamengo, logicamente, tem o melhor elenco, como disse o Bocão. Lógico que não jogou bem, oscilou bastante, teve mais de 6 oportunidades de ser líder do Campeonato Brasileiro durante toda a competição. E só foi na rodada semifinal, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho o seguinte, o Flamengo tem o melhor elenco, mas, lógico, que ganhou o título de uma maneira diferente. Então, esse campeonato é tão diferente que o São Paulo tinha 7 pontos na passagem de 20 para 21, na passagem do ano, e tinha 7 pontos, e todo mundo dizia que já seria o grande campeão brasileiro São Paulo. Aí o Inter veio, tomou o seu lugar, e depois o Flamengo tomou o seu lugar. Um campeonato completamente diferente, mas parabéns ao Flamengo pelo elenco que tem, jogadores experientes. E lógico que tem que ter um pouquinho de sorte. Sorte, logicamente, é da vida, tá certo? Tá certo, Bosch. Outro rubro-negro, analisando, conversando, aprofundando o Sérgio Américo. Meu amigo Mazella e principalmente torcedor do Flamengo. É verdade, Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro. É um momento de euforia? Mas é bom que se analise de maneira bem detalhada a situação do Flamengo projetando as próximas competições. O Campeonato Carioca não vai servir muito como avaliação, pois, como se sabe, o elenco principal do Flamengo, depois da conquista do Campeonato Brasileiro, ele recebeu folga e só volta a treinar dia 15 de março. Na estreia de hoje, no Campeonato Carioca 2021, e só um parênteses, Mazella, calendário espremido, o Campeonato Carioca vai ser todos contra todos, turno único, e os 4 primeiros fazem jogos de ida e volta, 2 jogos, semifinal e final. Então é um campeonato bem enxuto. E o Flamengo vai começar esse campeonato com os reservas e os jogadores da base. Mas o que eu gostaria de destacar é que a irregularidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro, somada às trocas de treinador, Domenech Torrent com a saída do Jorge Jesus, depois a entrada de Rogério Ceni, isso é algo que tem que ser analisado pela comissão técnica. Como eu disse, o Rogério Ceni vai ficar. Ele evoluiu ao longo da competição, esteve para ser demitido, a verdade é essa. Eu considero que o Rogério Ceni ainda tem uma dificuldade muito grande de leitura de jogo para as mudanças táticas e de jogadores que acontecem durante as partidas. Acho que ele demora muito, ele tem essa dificuldade, mas ele acertou muito nessa colocação do Willian Arão na zaga, devido ao mau rendimento do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, e o Diego no meio de campo, que se não dá velocidade pela idade, ele melhorou muito a saída de bola. Então, houve coisas positivas do Rogério Ceni, mas tanto o técnico como o Flamengo foram irregulares. Então, para ganhar tudo esse ano, há que se analisar isso e corrigir, né, Mazella? Agora, Mazella, é verdade. Deixa eu fazer um adendo ao Sérgio Américo, que é um brincalhão, seu Sérgio Américo. A questão é o seguinte, em relação ao Flamengo, o Rogério Ceni trocou. Ele vê treino. Ele, por exemplo, foi tempo que ele via treino, sentava do lado de jogador na concentração, no quarto do jogador para fazer entrevista. Hoje em dia você não vê nem treino. É verdade. Nem treino. Quanto mais entrar na concentração e
e bater papo com o jogador. Então, você não vê treino. Então, o treinador, o Rogério Ceni, é que sabe o que ele fez durante a semana para fazer as mudanças. É que a gente acha sempre que a nossa opinião de mudança é a que acerta. O Rogério Ceni trocou. Porque ele tirou o Isla. No jogo contra o Internacional, tirou o Isla e deixou o Everton Ribeiro naquela situação ali de ala direita e jogou com 3 jogadores no setor de defesa ali, com o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique e mais o garoto João Gomes. Então, a questão é o seguinte, ele tirou porque ele treinou. Ele tirou o Isla naquele momento porque ele treinou para botar mais ofensividade ao time do Flamengo. Então, Sérgio Américo, é brincadeira, você não vê treino. Como é que você pode dar opinião? Sérgio, a palavra é sua. A palavra é sua, deixa Sérgio. eu te falar. Borges, calma aí, acho que você está com um pouquinho de surdez. Deixa eu te falar. Eu estou falando das mudanças durante o jogo. A leitura tática que ele faz. Durante o jogo. Inclusive, elogiei o Rogério Ceni, porque ele colocou o Ilharão na zaga, improvisou, colocou um jogador que é volante como zagueiro e o Diego no meio de campo. Isso, logicamente, ele treinou durante as atividades. Claro, ninguém vê mais treino, mas eu estou me baseando na observação dos jogos, na leitura tática das partidas. Entendeu? Então, eu não estou criticando o Rogério Ceni pela questão de mudanças. Mas, por exemplo, no jogo com o São Paulo, Mazella e todos os companheiros, o Flamengo precisava vencer porque não sabia o que estava acontecendo com o Inter e Corinthians, e o Rogério Ceni, para mim, fez uma leitura errada. Ele povoou o meio de campo, botou um volante, que é o Gomes, quando, na minha opinião, ele poderia ter colocado o Vitinho ou o Michael, tornado o time mais ofensivo. Acabou perdendo de 2-1 com o time mais fechado no meio de campo, depois o Diego saiu machucado. E aí, meu amigo, e se aquele gol do Inter no finalzinho, do Edenilson entra, o Flamengo não ganharia o título brasileiro, e aí eu tenho certeza que iam comentar essa situação. Verdade. Bota todo mundo no vídeo, Emira. Não, Borges, tem que limpar a orelhinha, hein, Borges? Limpa a orelhinha. Já deu, hein? Não, peraí. O Diego, ele botou o João Gomes porque o Diego estava sentindo... Peraí que o diretor do programa mandou você calar a boca, Borges. Peraí, gente, vamos embora, olha só. Olha aqui, o Diego saiu contundido, por isso ele botou o João Gomes. E ele tirou o Gabigol, queria botar o Gabigol com o Pedro, só que o Gabigol não jogou 100% como o Diego, não jogaram 100% com problemas musculares. E o Gabigol sentiu novamente a coxa, ele teve que botar o Pedro. Teve uma olha só, no problema físico. O programa não é feito só pelo seu Carlos Borges, pelo seu Sérgio Américo. Eu quero a sua opinião, Jorge Ramos, até inclusive... Sérgio, calma, relaxa, é só para provocar. Olha aqui, ó. Ô, Jorge, essa colocação do Sérgio Américo em relação ao treinador, a gente só pode fazer a leitura no jogo, como o Borges citou muito bem. Não podemos acompanhar o treinamento. Então, as críticas, os elogios, é sobre o desempenho durante a partida. Você tem razão. E outra coisa, não tem treino. Quem é que disse que tem treino? É muito raro acontecer treino com um campeonato, um calendário esportivo tão apertado. Isso pouco acontece. A saída do Isla naquele jogo, o Isla tinha tomado um cartão amarelo, e o Rogério fez a mudança ali, preservando a possibilidade de ter um jogador expulso e fazendo com que o Flamengo procurasse também mais o ataque, colocando o Everton Ribeiro lá, lateral direito. Com relação ao treinador, que o Sérgio Américo cita, o próprio Borges, o Flamengo está cansado de fazer isso. O Andrade foi campeão brasileiro, foi demitido logo depois de ser campeão brasileiro. Isso é comum no futebol, comum muito no Flamengo também. Então, a questão do Rogério Ceni ter ganho o campeonato pode ter amenizado alguma coisa, mas não impede ele de sair. Depende de várias situações, de os dirigentes do Flamengo, os representantes que gerem a carreira de alguns treinadores. Isso tudo depende no futebol, nada é garantido. Agora, o resumo final disso é que o Flamengo foi campeão porque o Flamengo tem bons jogadores. Então é mais fácil. É mais fácil, por exemplo, vocês que são meus colegas, eu sei quem é quem aqui, então eu sei como é que eu posso escalar esse time. É muito mais fácil para mim, como foi mais tranquilo ali para o Rogério. O Flamengo foi melhor no campeonato porque tem um elenco melhor, para mim, a minha opinião. Bocão, você quer dar outra visão em relação a isso, não?
Não, eu sigo um pouco a linha do Jorge Ramos. Na realidade, o futebol é cíclico, né? O Flamengo não vai manter essa regularidade de ganhar títulos a vida toda. Já deu um presságio para a torcida de que algumas coisas vão mudar. A informação que eu tenho é que o Flamengo está conversando com o Dudu, já para esse ano ainda, para o Flamengo, para vir para o Flamengo. O Wallace, que jogou no Grêmio também, pode ser uma peça importante. E aí o Flamengo melhoraria, sem dúvida nenhuma, talvez o seu rendimento ainda mais, com possibilidade do Everton Ribeiro ir embora, e também o Rafinha, que já acertou com o Flamengo, isso é fato. Agora, do outro lado tem trabalho também. O São Paulo fez uma grande partida contra o Flamengo. Aliás, todas as partidas que o Flamengo fez contra o São Paulo sempre foi melhor. Independente do elenco que o Flamengo tenha, um ótimo elenco. O Flamengo ganhou, sigo a linha do Jorge Ramos, pelas reposições que tem, que dão certo e mantém um nível de desempenho ainda melhor, quiçá até melhor do que os que estavam jogando. Agora, é fato que o Flamengo tem um time para ganhar títulos ainda, mas do outro lado as pessoas estão sabendo como lidar, como jogar contra o Flamengo. Mas ainda não ganharam os títulos. Marcelo, Oi. Como é que o time dele vai jogar contra o nosso se está na Série B e o nosso está na Série A? Ele não falou o time dele, ele falou dos times. Ah, você quer o time dele. O Carioca é uma questão interessante a gente falar daqui a pouco, porque a maioria dos clubes devem jogar com sub-20, sub-15, sub-13, sub-90, enfim. Mas, Daniel, você é como um grande observador, você observa muito, observador de futebol. Você quer colocar alguma coisa, uma pimenta na boquinha dos nossos amigos aqui para criar mais debate, não? Vou botar pimenta na arbitragem. Uma coisa que eu vi simplesmente. São Paulo e Flamengo. Todos temíamos pela arbitragem do Rodolfo Toschi Marques, que vinha enrolado ao longo da competição. Mas no domingo, da semana passada, ele teve uma muito boa arbitragem em São Paulo e Flamengo. O pênalti que o São Paulo reclama, ele ocorreu. Mas, no entanto, a bola havia tocado na mão do Daniel Alves e, por isso, segundo as normas vigentes, o lance estaria totalmente invalidado. No jogo Internacional e Corinthians, os 2 gols anulados do Internacional por impedimento foram de maneira correta, até com muita personalidade, o segundo, já nos acréscimos, pelo assistente Fabrício Vilarinho da Silva. O que realmente me deixou perplexo foi a volta da decisão do Wilton Pereira Sampaio na marcação do pênalti. Para mim foi pênalti, o braço não estava totalmente apoiado ao solo, e esse é um problema de biomecânica. Agora, o que eu mais acho dificultoso, e até agora ninguém me mostrou ao contrário, foi o porquê no gol anulado do Grêmio, por uma suposta do Internacional, numa suposta falta no goleiro. Boa. Eu não vi falta. Nem eu. Nem eu. É verdade. Mas isso acontece em todos os Morde jogos. as costas. Não acontece só no jogo do Flamengo. Aí vocês só vocês. Jogo polêmico. No programa anterior eu falei a mesma coisa. Só ganha. É polêmico os jogos do Flamengo. No jogo do Flamengo, jogo do Botafogo também, jogo do Fluminense, do Palmeiras, acho que sim. Agora, mas o seguinte, o seu Daniel Pomeroy, ele botou biofísica, negócio é tirar o mérito da conquista. Alguma coisa, mas o jogador Ramiro vem numa velocidade tanta, incrível, para poder recuperar a bola, para poder chegar para a cobertura, que como é que ele vai? Ele botou o braço esquerdo apoiado, sim. Eu concordo, Borges, mas a regra não é assim mais, cara, infelizmente. Mas ele o cara do Grêmio... Mas em São Paulo, o Flamengo é uma coisa. O Flamengo. Aí vem no jogo do Léo Moura, que o Borges você precisa ser um pouco menos torcedor, torcedor, e ser um pouco mais real nas coisas. Isso não impede o Flamengo de ser campeão, o melhor time. O Flamengo é o campeão, é o melhor time. Agora, é um só contra o Flamengo, só contra o Botafogo, Fluminense. Os árbitros, eles têm problemas de interpretação muito grande. O critério é que não está acontecendo, é só isso, Borges.
Não é contra o Flamengo. Exatamente. Foi, mas inclusive, essa partida foi o Flamengo. Mas olha só, aquele lance, para mim, o mais escabroso de todos, voltando ao Internacional e Corinthians, foi o lance da cabeçada, cara. O cara subiu na frente do Cássio, e o Cássio solta a bola por trás, botar a mão aqui, solta a bola por trás, o cara tá na frente, como é que foi falta? Esse Wilton, sei lá, Pereira Sampaio, ele e esse irmão dele, são muito ruins, são horrorosos. Muito. Deve ter apadrinhamento dentro da CBF. O Gaciba, como comandante de arbitragem, foi um bom árbitro, mas, pelo amor de Deus, horroroso. E esse presidente caboclo sai defendendo a arbitragem. Seria muito mais decente, honesto, falar, ó, vamos trabalhar mais a arbitragem, vamos fazer mais cursos, vamos intensificar, porque os caras ganham bem. Não são profissionais. São, sim. Os caras apitam quarta, quinta, sábado, domingo. Vão trabalhar onde? Pô? Fala, Sérgio. Não, só para dizer, eu queria até parabenizar o Jorge Ramos, porque nós temos o mesmo modo de pensar em relação a isso. A questão interpretativa do VAR, eu já falei isso aqui em outros programas, está sendo um problema tremendo. Esse pênalti do Ramiro do Corinthians realmente é o braço de apoio, mas na posição que ele ficou, realmente não caracterizou um apoio. Deveria ter sido marcado o pênalti, concordo. Os dois impedimentos do Inter, para mim, aconteceram agora. O que eu acho errado é se justificar o trabalho de comissão técnica e diretoria do Flamengo em investimento com o VAR. Querer deslustrar e tirar o mérito do Flamengo, falando-se apenas com paixão, tirando todo o mérito de uma conquista por causa de arbitragem. Aí vem os malucos e malas de internet dizer que é complô, é o queridinho da TV Globo, que roubou. Eu não tenho mais paciência para isso. Concordo, para mim também. O pênalti a favor do Inter aconteceu agora. Peraí, o Internacional está jogando no Beira-Rio, tem quase 100 minutos para fazer um gol e não consegue. Aí é culpa do VAR roubado a favor do Flamengo? Faça-me o favor, né? Mas são lances polêmicos, estamos analisando aqui. Peraí, o São Paulo tinha 7 pontos na frente. 7 pontos na frente. Mas sempre foi assim. O Flamengo sempre foi assim, gente. Tirar os pontos do São Paulo para dar para o Flamengo? Não, e o detalhe, o Internacional nos últimos 5 anos, o Internacional nos últimos 5 jogos, ele perdeu para o Sport, empatou com o Goiás, perdeu para o Flamengo, ele só fez lambança, em 5 últimos jogos só fez lambança, não ganhou do Corinthians. Perdeu para o Flamengo pela expulsão do Rodinei. Expulso. O Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Sport. Agora, quer falar de arbitragem, meu irmão? Fala até amanhã de manhã. Bota as costas, bota o cotovelo para bater. Para vocês é mais gostoso. Para vocês é mais gostoso. Para que raciocinar? Não me interessa. Vamos fazer o seguinte. Chega. Um minuto só, Marcelo, um minuto só. Ele disse que a expulsão do Rodinei é que deu a vitória ao Flamengo. Então, o Palmeiras teria que ter perdido para o Grêmio no domingo na Copa do Brasil, o primeiro jogo, porque expulsaram o Luan. E o time ficou com mais um e acabou o Palmeiras ganhando o jogo normal. Mas no primeiro tempo? Foi no segundo tempo. No primeiro... deixa eu botar antes do jogo. O Jorge. Para o Sport, que foi expulso o jogador do Internacional. Mas foram 5 jogos, Bocão. O Internacional o São Paulo deu de bandeja o título para o Inter e o Inter deu de bandeja para o Flamengo. Independente dos erros grosseiros, ridículos, incompetência da arbitragem. Esses caras são muito ruins, são horrorosos. Não mereciam ganhar o dinheiro que ganham para apitar. É só isso. Falando nisso, João, só para um toque seu, com sempre muito equilíbrio, esse Luan, que era do Vasco, está no Palmeiras, ele entregou a rapadura na decisão do Mundial e no jogo de domingo, como foi bem lembrado, o Daniel vai falar daqui a pouco, ele foi expulso, poderia, de forma assintosa, foi mal intencionado, ele deu uma cotovelada no cara do Grêmio, ele quase botou tudo a perder de novo, hein, Jorge? É verdade, ele é um jogador, um zagueiro que quer se impor às vezes na força, e para se fazer isso tem que se saber fazer
e não dessa forma. Hoje a arbitragem tem recursos e ele acaba sendo marcado também, porque uma coisa que existe no futebol, os árbitros sabem isso, o Pomeroy vai falar muito melhor do que eu, que é a forma como os jogadores atuam. E ele sabia que o Luan é um jogador que faz esse tipo de falta. E não teve ali nenhuma dúvida ao expulsá-lo de campo. É um jogador temperamental e que parece que é um jogador tranquilo, mas não é. Teve problemas de expulsão, teve em situações críticas da partida, deixando a sua equipe na mão. Mas eu acredito que a arbitragem, ela conhece bem, a maior parte, pelo menos, dos jogadores que estão em campo. Daniel talvez possa falar melhor do que eu. Parece que é a dor de cotovelo de quem não aceita o Flamengo campeão. Já a gente volta... Oi, fala. Dentro da bandeirinha de canto, né? É verdade, na cara do bandeirinha, ali. Exatamente. Já a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte aqui pela TV Max, ao lado dos meus mosqueteiros. Jorge Ramos, Carlos Borges, Sérgio Américo, Otávio Bocão e o nosso queridíssimo Daniel Pomeroy. O Rio corre para Max! Muito bem, estamos de volta aqui com o Max Esporte na reta final, sempre com apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor, do meu amigo Júlio Cosentino. E também de Diante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 2 endereços, em Botafogo, na Pinheiro Guimarães 45, em Vargem Pequena, Estados Bandeirantes, 12.432. Fazendo a cola aqui, obrigado ao André. O André está meio tristinho. Lá é a mecânica de todos os times, mas o André vascaíno está tristinho, que nem o Bocão e que nem o Daniel Pomeroy, porque o Fogão e o Vascão estão na 2ª divisão. Deixa eu mandar um outro abraço também aqui. Hoje está bem o programa abraçado, beijado. O Leonard, Cauã e Iene. O nome dele fica Cauã e Iene, se eu não falei errado. Leonard, um beijo para você, 7 anos. Fala só Leonardo para não errar o sobrenome. Tricolor, que fez 7 anos no dia 26 de fevereiro. Tem umas fotinhos aí, o bolo, o Leonardo cantando parabéns. Um beijo super carinhoso para vocês, na esperança do Flusão esse ano arrebentar. Valeu, Léo, aquele abraço. Olha aqui, ó, começando o campeonato hoje, já falamos do título do Flamengo, vamos projetar o programa um pouquinho mais para frente agora. Já choramos, já brigamos, já comemoramos, já discutimos. Flamengo jogando com o Nova Iguaçu. O ano passado, Sérgio Américo, o Flamengo começou bem com a garotada. E acho que isso vai se repetir este ano, né, Mazela? Como dissemos, o time principal está de folga até 15 de março, devido aí à conquista do Campeonato Brasileiro, esse calendário totalmente modificado devido à pandemia. Temporada 2020 terminou em 2021. E para hoje, nem o Rogério Ceni vai dirigir o time. O Maurício, da divisão de base, é que vai dirigir o time do Flamengo. Está dirigindo o time do Flamengo no Maracanã para o jogo desta terça-feira, Flamengo e Nova Iguaçu. Então é a garotada do Júnior, alguns reservas também vão ser enxertados. E dessa maneira, nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Flamengo vai jogar assim. Fluminense e Vasco também devem adotar a mesma postura, vão adotar a mesma postura, que a gente lamenta, né? Isso vem se repetindo ao longo dos anos, né, Marcela? Apesar de muita crítica ao Campeonato Carioca, eu ainda gosto muito. Eu, particularmente, posso até ser criticado em rede social, mas eu gosto muito do Campeonato Carioca. Mas os clubes do Rio, há muito tempo, perderam o interesse maior para essa competição. Então, o Fluminense, por exemplo, prioriza a Libertadores. O Vasco está priorizando a preparação para a Série B, porque tem que subir. Botafogo, idem. Flamengo foi campeão brasileiro. Então, os times do Rio, para esse início de Campeonato Carioca, e o Flamengo está nesse bojo, não demonstram muito interesse nesse campeonato que é charmoso, né? E disputado agora de uma maneira bem mais enxuta, em que as equipes vão jogar apenas em turno único e os 4 primeiros, sistema de semifinal final, 2 jogos. Mas eu ainda gosto, Marcelo. Eu também, eu gosto muito do Carioca. E talvez, meu querido Jorge Ramos, essa forma de calendário apertado, talvez dê um pouco mais de emoção, principalmente na reta final,
que a garotada vai começar jogando, pelo jeito, com os 4 grandes. Então, eu acredito até que, de certo modo, é benéfico esse calendário enxuto para valorizar esse campeonato, mesmo com as equipes jogando com a garotada. Você tem razão, concordo com você. Eu acho que o Campeonato Carioca, nós que somos mais antigos, a gente tem esse carinho, né? Essa afetividade com o campeonato, que foi o maior campeonato por muitos anos do Brasil. O Campeonato Carioca balizava o Brasil inteiro. Agora, com a questão, né, da internet, desse mundo que ficou pequenininho, está ao alcance de todo mundo nas mãos, né, através do celular, perdeu-se muito disso, né? A gente acompanha hoje campeonato italiano, alemão, então fica muito pequeno. Eu acho que é um campeonato ainda grande, com muitas equipes, tinha que ter o pré-carioca, vamos chamar assim, para juntar-se aos 4 grandes, com mais 4, no máximo, equipes de menor investimento. Talvez aí pudesse ser um campeonato melhor. Esse ano ele está, por causa da pandemia, mais enxuto, e temos aí um campeonato direto, né, com pontos corridos diretos, que vão classificar os 4 melhores para as semifinais e depois se saber quem será o campeão carioca. Enfim, é uma fórmula de melhor disputa, mas eu acho que ainda precisa ser mais reformulado. O calendário, de uma forma geral, precisa melhorar, porque hoje... O Jorge já volta, então, já está legal o Jorge, mas perguntar ao Bocão, como é que o Botafogo voltou? Então fecha, Jorge, por favor. Não, só fechar isso, o campeonato precisa ser atualizado, porque não é mais o que era antigamente. O Sérgio Américo, todos nós sabemos disso. Hoje a gente perde para a segunda divisão da Itália. Infelizmente é isso, né? Hoje os garotos assistem campeonatos internacionais e não veem campeonato carioca. É verdade. Bocão, como é que você acha que o Botafogo vai vir? Eu não sei. O Fluminense vem com vem reservas e garotada. Flamengo, reserva e garotada. O Botafogo vem como? Você sabe? Primeiramente, é só complementar o que o Sérgio Américo disse muito bem e o Jorge Ramos em relação ao Campeonato Carioca. Na realidade, virou um campeonato de aspirante, né? Porque estamos retrocedendo. A fórmula do campeonato já não era atrativa há muito tempo, já não tinha um atrativo grande o Campeonato Carioca. Com essa pandemia piorou, porque agora não tem público. Já não tinha, era escasso. O torcedor já não ia por conta da fórmula. E agora, com a pandemia, não vai ter torcedor no estádio. Em relação aos aspirantes, que eu acho que é interessante, vira um laboratório. O Botafogo virá com uma mescla de jogadores, claro, para preparação para a Série B, e, evidentemente, da busca de jogadores formados na base do Botafogo, que é interessante. Então, eu acho que esses 4 times agora, quando eu falo de aspirantes, eles podem buscar novas peças de reposição para suas equipes principais. Infelizmente, o Campeonato Carioca virou um campeonato, para mim, de aspirantes, que joga-se hoje com jogadores das categorias de base. É verdade. Borges, deixei você para o final, Borges. O Daniel vai falar da arbitragem, que a gente pode esperar, se há alguma coisa no Carioca de diferente. Você que narrou vários campeonatos cariocas no decorrer da sua carreira, você se entristece, fica feliz? O que você modificaria? O que você pode dizer? Eu acho que a questão do campeonato estadual não é só o estadual do Rio de Janeiro, são os estaduais e o calendário. O Jorge Ramos colocou muito bem. A questão do calendário geral do futebol brasileiro tem que ser reformulado urgentemente. E a malfadada questão, por exemplo, da seletiva, que eles fazem a primeira parte do campeonato, porque o Campeonato Carioca não começa hoje, daqui a pouco, com o Flamengo e Nova Iguaçu, não. Ela começa com a seletiva. Essa seletiva não terá mais em 2021 para o Campeonato Estadual de 2022. Mas tem que se mudar. Tem que se mudar, tem que fazer uma mudança em relação a isso, entendeu? Eu acho que a fórmula que o Jorge colocou, deixar os 4 grandes clubes para uma segunda fase e vir com o pessoal se matando para chegar lá. Aí entra a televisão, que quer pagar, e os clubes começam a botar o pires, porque um monte de clube querendo dinheiro, porque não tem dinheiro, não tem renda agora também de público, essas coisas todas. Então, fica um pede aqui, pede ali. Eu acho que o campeonato de charmoso veio para ser chato. De charmoso para chato. Pomerol, o que esperar da arbitragem do Rio de Janeiro? A gente falou do modo geral da arbitragem no Brasil, mas o quadro de atos do Rio de Janeiro, como é que está?
Olha, tem muitos bons atos a serem promovidos nesse campeonato estadual. E vamos torcer muito. Hoje, daqui a pouco, 21h30 no Maracanã, Flamengo e Nova Iguaçu. Temos uma árbitra da FIFA, Rejane Caetano, para mostrar a sua competência, para mostrar o seu trabalho. E nessa primeira rodada, só tem um árbitro experiente, que é o Maurício Machado Coelho, que vai dirigir Friburguense e Bangu. O resto são todos novatos. E a gente espera que eles deem conta do recado. Mostrem sua competência, mostrem seu preparo técnico, físico e disciplinar, e que, com isso, possam ter olhos na CBF para guindá-los a dirigir jogos importantes a nível brasileirão. Vamos torcer. Nós temos duas atletas muito boas. A Beatriz Dantas e a Rejane Caetano. Daqui a pouco o Flamengo Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu que subiu da fase seletiva, aí foi o Nova Iguaçu que ganhou. Ficou o América, ficou o Americano, ficaram outras equipes. Cabo Friense foi na final e tal. Amanhã tem Botafogo e Boa Vista, é isso? Quem apita Botafogo e Boa Vista? Botafogo e Boa Vista, vamos ter o nosso querido Paulo Renato Moreira, um ato jovem, também estreando em jogos importantes, pelo menos na abertura do campeonato. Ele já dirigiu o jogos no ano passado, mas esse ano é abertura. E o Vasco e Portuguesa, é isso? Vasco e Portuguesa, temos o Alex Gomes Stefano, quarta-feira, que também já dirigiu ano passado, mas abre o campeonato. Isso também é um lado motivacional. E o Fluminense, quem apita? Esse já tem um ato experiente, que é o Fluminense Resende, já é um jogo mais complicado, é um ato Graziano e Maciel Rocha. Quinta-feira, então, Maracanã. Hoje, amanhã 2 jogos, Vasco e Botafogo, e o Fluminense na quinta-feira. Esse é o calendário da primeira rodada dos principais times do Rio de Janeiro. Então, tomara que eles façam poucas lambanças e que não tenham o nível do Campeonato Brasileiro, que não estejam no nível do brasileiro, porque o brasileiro foi horroroso. Mesmo o senhor Rogério Caboclo, presidente da CBF, achando que a arbitragem foi maravilhosa. Indo de encontro aos fatos, a verdade é essa. Não vai ter VAR. Então vai melhorar. É capaz de melhorar, então. Final e final. Exato. Olha só. Dessa garotada aí, vamos projetar um pouquinho carioca nesse programa Max Esporte, sempre com oferecimento de RenTV e Giante Automecânica. É o seguinte, desses times que vão começar com garotada, quem teria a melhor base? Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense, na sua opinião, Jorge? Fala você, já que você foi mais rápido no gatilho. Aqueles programas de música. Qual é a música que você bateu primeiro? Fala, Borges. Desculpe, Jorge. É só falando que é o Fluminense, porque o Flamengo, inclusive, não tem a mesma base que teve no ano passado, quando começou o campeonato estadual, jogando as 3 primeiras partidas, inclusive jogando com o Fluminense, foi derrotado pelo Fluminense, gol de calcanhar do Nenê, jogou com o Sub-20, mas o Sub-20 do Flamengo era muito melhor do que de esse ano. Eu acho que é o Flamengo. O Flamengo não, desculpe, o Fluminense. E o Fluminense terá o Ganso, Jorge. Dizem que o Ganso vai jogar... Vamos ver se ele consegue mostrar alguma coisa. Que técnica ele tem, cara, mas fisicamente está pior do que eu, Sérgio Américo, o Bocão não, o Bocão é craque. Você também é craque e o Borges junto. O Daniel não conta que ele é árbitro. Eu acho que as divisões de base, de uma forma geral, são boas. Tanto a de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, de uma forma geral. O problema é que quando o jogador sobe, tem alguns jogadores que não sentem a subida, jogam no profissional como se estivessem jogando uma pelada de rua. E alguns jogadores sentem muito isso. Então, esse movimento é que é decisivo na vida de quem vai virar um jogador profissional de futebol e vai se destacar, do que aquele que é bom no juvenil, é bom nos juniores e não consegue depois ser a mesma coisa. Tem jogador que não é tão bom assim, que quando vai para o profissional, ali é uma questão de personalidade, consegue se fixar, se manter ali como um jogador. Acho que todos têm uma boa categoria. Agora, quem usa melhor no momento é o Fluminense, eu concordo com o Borges.
O Sub-17 do Fluminense é maravilhoso, o Sub-20 é bom também, o Sub-23 cai um pouquinho, mas eu acho que a linha é essa. Ô Bocão, em relação a esse campeonato, você falou muito bem, parece um campeonato de aspirantes, por que alguns jogadores, como o Jorge destacou, que não são tão bons, ou não têm o mesmo destaque nas categorias de base e explodem em cima, enquanto que os caras que são craques embaixo não acontecem em cima? Por quê, irmão? O jogador tem um amadurecimento, um maior do que o outro. E o Fluminense é o único time do Rio de Janeiro que tem o Sub-23. Então tem que se destacar isso aí. O jogador não sobe direto do Sub-20 para o profissional. Alguns sobem pelo amadurecimento. Agora o Sub-23 dá uma base ainda maior para esse jogador disputar agora o Campeonato Carioca. É o único time do Rio de Janeiro. O Flamengo, para mim, está melhor preparado, mesmo que não tenha um grande time hoje de Sub-20, mas tem um treinador super capacitado que é o Maurício Souza, que vem ganhando tudo no Flamengo já há muito tempo. Então acho que o Flamengo se prepara melhor. O Botafogo tem uma base forte hoje também. Tem um 17 fortíssimo também. E o Vasco também tem aquela mentalidade, metodologia de trabalho muito boa. Eu acho que vai ser um campeonato super disputado. Mas tem jogadores que amadurecem um pouco mais rápido. Outros que não têm mais essa percepção e vão parar em times de menor investimento. Ô Borges, o Bocão falou, não, porque o técnico faz a diferença, ou o elenco, que eu acho até em relação ao próprio Rogério Ceni, na minha modestíssima opinião, foi campeão brasileiro, porque o elenco do Flamengo é muito bom. E ele conseguiu aproveitar. Quando ele parou, na minha opinião, de mexer muito e vir com o esquema antigo, o Flamengo decolou, tipo o Jorge Jesus foi embora. Então eu te pergunto, o técnico faz a diferença ou o elenco é fundamental para que o técnico seja um vencedor? No nível de garotada, sub-20, sub-23, eu acho que faz muita diferença. Porque eu acho que o que falta ao futebol brasileiro é justamente você ter bons treinadores e bons preparadores de jogadores para fazer os fundamentos. Jogador que não sabe centrar, jogador que não sabe dar um passe, jogador que não sabe bater uma falta. Então, isso tudo você aprende lá no início, vindo aos poucos de 13, 14, 15, até chegar aos 20 anos tal, e fazendo uma boa participação. Então, eu acho que um treinador nas categorias de base é importantíssimo. Jorge, vamos lá fechar o programa então, que está na hora. Vamos começar com o seu boa noite, ou o seu jabá, fique à vontade. Uma boa noite a todos, boa noite especialmente ao Lisboa, que está sempre ligado, meu amigo José Carlos de Castro Lisboa, a João Carlos, o nosso querido João, também ligado ao Armando e ao Wagner, que estão sempre também prestigiando o programa, e dizer o seguinte, assistam a série Doutor Castor. E eu acho que vai ter uma reflexão muito boa do que é o futebol, né? E é onde a gente está metido nessa história toda e saber discernir, né? A gente sabe que tem muita coisa estranha no futebol. Assistam a série e depois comentamos aqui. Dizem até que o futebol se ganha dentro do campo, né, Jorge? Dizem até que o futebol... Dizem isso, né? Que o futebol se ganha até no campo, basicamente é isso. Carlos Borges, meu fraterno abraço, você arrebentou, você é campeão brasileiro 8, 7, 10 vezes, parabéns pelo cenário colocado pelo senhor, camisa da Ferrari, você está serelepe e impossível, meu querido amigo. Deixa eu mandar um abraço para o seu Tuninho. Não bota de novo o seu Tuninho. O seu Tuninho não. Tá engordando, hein? Tu tá engordando, hein? Seu Tuninho da Barão da Taquara, ele está fazendo uma promoção, 50% para torcedores do Flamengo. Desconto de 50%, torcedores do Flamengo. E não vai quebrar, não tem dinheiro. Não venham com fake news lá, querer comer lá, dizendo que é Flamengo. E outra coisa, eu arrumei um ilustrador para os cotovelos de vocês. Olha aqui, Borgesito ilustrador. Vai ilustrar aqui, vai ilustrar aqui, ó, vai ilustrar todos os cotovelos, seu do Mazela, tá do seu Jorge, do seu Bocão, do seu Pomeroy, de todos, olha aqui, ó, é só ilustrar. Eu estou fazendo essa campanha. Borgesito ilustrador. Tá certo. O programa fala sério, o programa debate, mas também tem a hora do recreio, porque esse cara realmente leva a gente para o recreio. Agora, aprenda um negócio, Borges, e aprenda isso para que Jorge, Pomeroy, Bocão, Sérgio e eu,
O jabá só é legal quando é para todo mundo. Só você comer no seu Toninho. Não. A gente tem que ir lá na Barão do Taquara. Vou cortar esse teu jabá. Só você tá... Sérgio Américo, você não entendeu a brincadeira, mas o seu boa noite. Vai. Que isso, Mazela. A gente está aqui num clima descontraído e brincando com o outro, porque a gente se conhece há tantos anos. E entre todos nós existe um respeito muito grande. Claro que o telespectador se dá conta que quando a gente fala de futebol, a adrenalina sobe, a temperatura fica alta, mas depois do programa estamos todos juntos e a nossa amizade é eterna. Você sabe disso. Meu amigo, boa noite. Esperar que o Campeonato Carioca, apesar de tudo que a gente falou, os times começando com as equipes de base, possa ser um campeonato que sirva de laboratório para os clubes. E lembrando que a exceção do Flamengo, né, Mazela e amigos da TV Max, a exceção do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, com outros treinadores em relação ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense, o Roger Machado, o Botafogo, o Marcelo Chamusca, e o Vasco está correndo atrás de treinador. Um beijo a todos. É uma boa pauta para a semana que vem. Aliás, vamos destacar o Vasco também. Eu quero falar sobre a queda do Vasco. É um gigante. Enfim, vai ser uma boa pauta para a semana que vem, meu querido Sérgio Américo. Fala, Bocão, seu boa noite. Não, só meu boa noite vai para o Marcelo Cabo, até falando do Sérgio Américo. O Marcelo Cabo é o novo treinador do Vasco da Gama. Sim. Desculpa, Bocão, eu esqueci. O Marcelo Cabo deixou atrás do Goianiense. Muito obrigado, Bocão. Marcelo Cabo deixou atrás do Goianiense, foi campeão goiano sábado e está sendo anunciado oficialmente hoje. Ontem, o próprio Vasco, através da assessoria, já tinha colocado no ar. Muito obrigado pela correção, amigo. Te esqueci. Beleza, tive um meu amigo de memória. Que ele faça um grande trabalho, assim como o Chamusca no Botafogo, o Roger Machado no Fluminense e o Marcelo Cabo, meu grande amigo. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro de volta. Para fechar, você, Pomeroy, antes que o nosso Bira pire com o tempo de boné começa. Olha a hora. Vai. O meu jabá vai para a arbitragem do Rio de Janeiro. Torcendo muito para que tenhamos um campeonato extremamente glorioso, com excelentes arbitragens. É a que a gente torce muito. O Max Esporte é isso. A gente fala sério, debate, critica, ri, faz brincadeira. É o entretenimento com informação para você. Essa é a finalidade do programa que nós criamos aqui no Max Esporte. Um pouquinho de cada coisa para que seja uma noite mega agradável de terça-feira. É isso aí, gente. Vamos nos ver terça-feira que vem com o apoio da RenTV e da Giante Automecânica para que possamos discutir os principais assuntos do futebol do Rio de Janeiro aqui na TV Max. Um forte abraço, uma ótima semana e até terça que vem. O Rio corre para Max!